Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com mais algumas dicas de inglês. No vídeo anterior eu falei sobre o verbo to be de uma forma bem simples e espero que vocês tenham gostado. Para quem não assistiu, basta procurar o link aqui embaixo e assistir. Bom, hoje eu vou falar para vocês sobre os adjetivos possessivos, tá bem? Ou como a gente diz em inglês, possessive adjectives. Aqui eu tenho os pronomes, como eu disse na aula anterior, no vídeo anterior, que eu tenho aqui eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ele ou ela para coisas, it, nós, we, eles, elas no plural, they. Não importa se para coisas ou pessoas, no plural você pode utilizar o they. E aqui finalmente nós temos aqui o que são os adjetivos possessivos. Lembrando um pouquinho o que é um adjetivo, o adjetivo é o que dá qualidade às coisas, tá? Se vamos dizer, se esse quadro aqui, se essa borda é azul, se a parede é verde, tá? É o que qualifica o substantivo, está bem? Nesse caso, a gente está falando de posse, por isso que a gente fala que é um adjetivo possessivo, porque ele vai qualificar o substantivo, mas relacionado à posse, a quem tem a posse desse objeto, está bem? E eu vou mostrar para vocês que o inglês é muito mais fácil do que o português. Por quê? Enquanto que no português eu precisaria de 4 palavras, olha só, meu, meus, minha, minhas, no inglês eu uso uma única só. Então, vocês podem parar com esse negócio aí de que o inglês é difícil. O inglês é muito mais fácil que o português, tá bem? Aqui eu tenho então my, que seria para eu utilizar com meu, meus, minha ou minhas. Your, que seria seu, seus, sua, suas. O his, que seria dele. Her, dela. Its. Esse daqui a gente não usa muito porque normalmente as coisas não possuem outras coisas. Está bem? Mais pra frente eu posso dar uma explicação mais detalhada para vocês disso daí. Mas só para ilustrar aqui, seria dele ou dela relacionado a coisas. Por exemplo, se eu estivesse falando das patas de um cachorro, por exemplo, tá? Eu ia me referir a esse cachorro como it e eu ia falar utilizando its, está bem? Para linkar aí que é dele ou dela. E eu tenho our, que é nosso ou nossa, e eu tenho aqui também o their, que seria deles ou delas, no plural também, tá? Aqui eu não coloquei, mas serviria também nossos e nossas também, ok? Vamos agora para um exemplo prático. É uma frase, na verdade uma pergunta muito comum, talvez a primeira pergunta que se aprende no inglês. E acho que se eu perguntar voltando ao cachorrinho das patas aqui, se eu perguntar para um cachorrinho lá na rua, capaz dele me responder corretamente. E a pergunta é o quê? What's your name? É a pergunta mais básica, todo mundo sabe responder isso daí. E como você responde? My name is, e fala o seu nome. No meu caso, my name is Fernando. Aqui temos um exemplo então. What, que na verdade isso daqui é um question word, que significa o que ou qual. Temos aqui o verbo to be, o famoso verbo to be da aula anterior, do vídeo anterior. E eu usei aqui o is, por quê? Porque está relacionado ao nome. O nome é uma coisa, por isso eu usei o is. Lembrando que com he, she, it eu uso is, está bem? E aqui eu coloquei what's her name, tá? A mais comum é o que? What is your name? Mas olha como é fácil no inglês. Se eu perguntar para você, what's your name? Você sabe. Mas e vamos dizer assim que eu pergunto para esse meu amigo aqui o nome daquela garota lá no fundo. Como eu perguntaria isso? Perguntando para ele. Então, eu teria que perguntar qual o nome dela para ele aqui. E seria, então, what is, basta eu substituir aqui, olha, simples. What is her name? E como esse meu amigo responderia? Her name is, claro que o nome dela não é Fernando, vou colocar um azinho aqui. Her name is Fernanda. É muito fácil, agora você consegue, com essa regra aí, perguntar o nome dele, dela, deles ou delas, ou perguntar sobre algo que seja nosso, tudo relacionado à posse, você pode utilizar um adjetivo possessivo para você indicar quem tem a posse desse objeto. Tem um outro
mito aí que as pessoas dizem que no inglês tudo é invertido. Mas eu vou mostrar para vocês que às vezes é o português que inverte as coisas. Olha só, como eu te mostrei que no inglês, para eu perguntar what's your name, what's her name, what's my name, por exemplo, eu só troco aqui o adjetivo possessivo. Mas olha só no português. A mesma sequência, olha. What is your name? My name is Fernando. Mas se eu quiser perguntar qual é o nome dela, eu tenho que trocar, certo? Qual é o nome dela? E aqui também eu teria que trocar. O nome dela é Fernanda. Então, o português é que inverte as coisas e não o inglês. Brincadeira, viu? O inglês também inverte muitas coisas. A gente vai ver isso daí mais pra frente. Vou mostrar para vocês também agora uma forma no plural, para a gente ver a diferença. Eu posso perguntar então o nome de duas pessoas, por exemplo. E aí ficaria what are. Por que eu utilizei o are agora e não o is? Porque agora eu vou me referir a nomes, no plural. E qual seria então o adjetivo possessivo que eu utilizaria aqui? Olha, quais são os nomes deles? Está bem? Assim eu faço a forma no plural. E para responder, their names are. E aqui eu coloco o nome de duas pessoas, por exemplo, Fernando e Fernanda. Their names are Fernando and Fernanda. E assim a gente utiliza o plural. Mas é isso daí por hoje. Então a gente viu os adjetivos possessivos, tá? Que novamente eles são os que qualificam os substantivos em relação da posse. Quem tem a posse daquele substantivo, daquele objeto. Bom, por hoje é só, pessoal. Aguardo vocês no próximo. Qualquer dúvida, basta me perguntar aqui embaixo que eu respondo para vocês. E como vocês sabem, toda quinta-feira a gente vai colocar um vídeo novo para vocês com dicas de inglês. If you liked, subscribe here. See you next Thursday. Bye bye.